Será que o que você vê, ou melhor, o que você enxerga, te leva para o pecado ou te leva para o caminho da luz, né? Para o caminho de Cristo, para o caminho da salvação? Então, essa é a pergunta que a santa de hoje nos deixa. Mas além de deixar essa pergunta, ela nos ajuda a evitar com que o pecado entre pelos nossos olhos. Mas como assim entre pelos nossos olhos? Pois é, os olhos, eles são a janela da alma. Tudo aquilo que a gente enxerga, né? Seja para o bem ou para o mal. Mas o que vai depender é o que a gente faz com o que a gente vê. Se a gente leva para o nosso coração ou se a gente rejeita. A santa de hoje é conhecida como a padroeira dos olhos. Mas por que padroeira dos olhos? Calma, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas acima de ser conhecida como padroeira dos olhos, ela também é um grande exemplo de santidade, um grande exemplo de alguém que entregou, que se rendeu, que rendeu seu coração, que rendeu totalmente a sua vida, que fez um voto secreto de amor a Deus, que se entregou totalmente através deste voto e que foi fiel até a morte, até o martírio, para não contradizer a sua fé e não contradizer o seu voto secreto de amor a Cristo. Pois é, ela foi até o martírio, sustentando para permanecer fiel àquilo que ela prometeu a Deus. Seu nome é Santa Luzia. E é sobre essa amiga do céu que nos ensina bastante, apesar de ser uma história bem simples, mas que nos ensina bastante. É sobre ela que nós vamos conversar hoje. É sobre ela que nós vamos aprender muitas coisas para a nossa vida de caminhada com Deus. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts, Brasil. Tamo junto. O nome de Santa Luzia, né? Luzia, significa portadora da luz. Ou seja, ela é invocada como pelos fiéis, né, pelos devotos, como a protetora dos olhos. Os olhos, como eu falei no início do programa, são essa janela da alma, que pode ser um canal de luz, mas também pode ser um canal que nos leva para o pecado. Luzia, ela nasce em Siracusa, lá na Itália, né? E conta a história que ela nasce em uma família italiana nobre, uma família que tem dinheiro. E além de ser nobre, era uma família muito cristã. E por isso eles passaram esse ensinamento para Luzia, o ensinamento do cristianismo, né? Sobre Jesus e tudo mais, o seguimento de Cristo. E essa formação foi tão forte que ela faz um voto secreto de amor com Deus. Que voto de amor secreto de amor com Deus é esse, Luan? Ela faz o voto de virgindade perpétua. O voto, vamos dizer assim, de castidade, né, de celibato. Então, ela faz exatamente isso, de forma secreta, sem ninguém saber. Ela e Deus, ela faz esse voto, esse compromisso de amor com Deus. E o pai dela acaba morrendo. E como o pai dela acaba falecendo, né, acaba morrendo, ela começa a ser cuidada, começa a morar com sua mãe, só com sua mãe. E sem ela saber, a sua mãe chega e diz: olha, filha, eu arranjei um pretendente para você casar. Naquele tempo, eles arrumavam um casamento, arranjavam um casamento, vamos dizer assim, para a mulher e tudo mais. Só que ela tinha feito esse voto com Deus, esse compromisso de amor com Deus. E para não ferir, né, para ser fiel a esse compromisso de amor com Deus, ela diz: não, mãe, eu quero um tempo para pensar. Ou seja, um tempo para discernir aquilo ali. Mas esse tempo para discernir era justamente por causa do voto que ela tinha feito, o voto que ela fez. E nesse tempo que ela pede para pensar e tudo mais sobre o casamento, né, e tudo, a mãe dela acaba ficando doente, ficando enferma. E aí a mãe de Luzia, ela acaba ficando doente, ficando com uma hemorragia. E aí Luzia, ela tem a ideia
e fala com sua mãe, chama sua mãe. Diz, ó mãe, vamos ali na cidade, né? Vamos até Catânia ali, no túmulo de Santa Águeda. Porque ela disse, mãe, se a senhora tocar no túmulo dela, a senhora fica curada. E aí a mãe dela aceitou, né? Confiando na filha, confiando em Santa Luzia, e foi. E aí ela parte, né? E vai até a cidade da Santa, de Santa Águeda, no dia da festa dela, no dia 5 de fevereiro, lá no ano de 301. E ali ela leu, né, após ler o Evangelho, mais precisamente o Evangelho daquela mulher que sofria com hemorragia há vários anos e tudo mais. Assim como a mãe dela, sofria hemorragia, ia a vários médicos, mas nada dela ficar curada e tudo mais. E aí aquela mulher, né, do Evangelho, ela diz, se eu tocar no manto de Jesus, eu fico curada. E aí ela toca no manto de Jesus e fica curada. E depois dessa motivação delas lerem esse Evangelho, aí não tem dúvida, né? Ela chega lá e reza, né, no túmulo ali e tudo mais, e pede para que a mãe dela tocasse no túmulo de Santa Águeda. E aí a mãe dela pega e toca. E quando a mãe dela vai toca no túmulo de Santa Águeda, diz a história que Santa Águeda aparece para Luzia e diz o seguinte, Luzia, minha irmã, porque pedes a mim o que você mesma pode conseguir para sua mãe? Tua mãe já foi curada pela tua fé. E assim como a cidade de Catânia foi beatificada por mim, assim também será por seu meio, será salva a cidade de Siracusa. Então, Luzia, né, diz à mãe, mãe, ó, pela intercessão de Santa Águeda, Jesus te curou. E nesse momento, a mãe dela sentiu meio que as forças voltando, né, porque ela estava fraca, e ela sente o vigor novamente voltando para o seu corpo, e ali ela fica curada. E outra coisa, Santa Luzia tinha dito que se a mãe dela, quando fosse lá no túmulo de Santa Águeda e tocasse no túmulo dela, ficasse curada, era meio que uma confirmação de Deus, dizendo não, né, para o casamento que sua mãe tinha arranjado e tudo mais. E assim ela continuaria, né, com seu voto de castidade a Deus. E aí a mãe dela, como a gente viu, fica curada. E o que acontece? Ela vê isso como um sinal de Deus, dizendo para que ela diga não ao casamento. E ela explica, ela fala tudo à sua mãe. Ela explica, mãe, olha, eu vou deixar, não vou querer casar, eu fiz um voto de castidade, de fidelidade a Deus e eu não quero casar. Aí ela pede permissão à mãe para pegar os dotes que ela ia usar, que ia ter, né, para o casamento, mais o dinheiro, e ia dar para os pobres. E aí a mãe deixou, a mãe concordou. E ela pega os dotes, né, o dinheiro, e dá para os pobres. Né, dá para os pobres, ajuda os pobres. E o rapaz que tinha, né, sido prometido em casamento a ela, fica com raiva, fica furioso. Por quê? Porque ele queria casar com ela e também por causa do dinheiro, né? Santa Luzia era de uma família que tinha dinheiro. Então ele, esperto, né, queria se casar com ela por causa disso. E aí fica com raiva de Santa Luzia porque ela gasta dinheiro, ela não quer casar e deixa pra lá. Ela prefere Deus do que ele, obviamente. E aí ele fica com essa raiva, tomado dessa raiva, ele pega e denuncia ela para o governador, né, que naquele tempo tinha o imperador Diocleciano, que mandava, tinha os decretos e tudo mais para prender, para matar, para punir quem era cristão. E ele sabia que ela era cristã. Então o que é que ele faz? Denuncia ela para o governador. E aí pegam ela e dizem, olha, negue a sua fé. Pedindo para que negasse a Jesus Cristo, negasse ao Deus verdadeiro e fosse adorar deuses pagãos. Só que ela diz o quê? Só existe um Deus verdadeiro. E é esse Deus que é digno de adoração. Ela não se rende a largar Deus para adorar deuses pagãos, enfim. Nada disso. Ela fielmente ela diz, só existe um único Deus. Um único Deus, né? E aí, não vendo outra alternativa, o governador pega ela e leva ela para ser condenada, para ser julgada por ela ser simplesmente cristã. E diante daquele julgamento, vendo
que ela tinha esse voto de virgindade perpétua a Deus, esse amor a Cristo, esse amor a Deus, que eles não acreditavam, né, em Jesus e tudo mais. O governador pega e diz, olha, levem ela para o prostíbulo, né, para que lá retirem a virgindade dela, retirem a pureza dela. E o que acontece? Na hora, cerca de 10 homens foram pegar ela, né, vamos dizer assim, os soldados, né, os carrascos, para levar ela para o prostíbulo. Ela para e reza. E na oração ela diz o seguinte: quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Assim, nem 10 homens juntos conseguirão me levantar, ou seja, iam tirar ela do lugar, né? Porque ela disse isso, né? Que quem vive castamente, quem vive santamente, é templo do Espírito Santo, e sem a vontade dela de pecar, a virtude não sofre, né? Não é ferida a virtude dela, da pureza, da castidade e tudo mais. Por quê? Aqui ela nos ensina algo muito top assim, para a gente aprender que é pecado, que não é pecado. Eu estou pecando, não estou pecando, né? Uma das coisas que ela nos ensina é isso. Se a alma ela não consente aquilo que ela vê, aquilo que ela está passando ali, então não é pecado. Porque ela não consentiu, ela não teve a vontade de realizar a coisa, sabe? Quando você não tem a vontade de realizar a coisa, e acontece, sim. Então, não é algo voluntário, então não é pecado, então não atinge, não fere a virtude dela. E naquele momento de oração que ela fala ali, que ela reza, que ela fala com Deus, o corpo dela fica meio que pesado. E aí, 10 homens, nem 10 homens, gente, 10 homens, olha só, nem 10 homens conseguiram tirar ela do lugar, levar ela para o prostíbulo. Naquele momento ela se pôs em oração e nada deteu ela. E os homens não conseguiram tirar ela do chão, tirar ela do lugar. E o governador, né, fica furioso. Tentou fazer com que Santa Luzia negasse a fé. Tentou tirar o voto, a força de Santa Luzia. E agora, o governador, com raiva, diz, ó, pega essa menina aí e mata ela. Pronto, acabou, resolveu o problema. E aí pegaram azeite quente, fervente ali, e jogaram nela. E nada aconteceu. Nada aconteceu com Santa Luzia. Ela permaneceu viva. E aí, pronto, não teve jeito. Ficou mais furioso ainda, né? E aí pediram para que retirasse, né? Existem histórias que dizem que os carrascos retiraram o olho dela. Porém, existe também a versão de que o que aconteceu? O cara lá, o rapaz lá, se lembra? Que estava prometido em casamento com ela, e ficou com raiva, denunciou ela e tudo mais? Pois é. Teve um dia que ela perguntou para ele: por que você se interessa tanto em mim? Por que você gosta tanto em mim? Aí o rapaz pegou e disse a Santa Luzia: porque você é linda. E Santa Luzia, o que é que você enxerga em mim, assim, que te atrai mais, né? Que te faz ficar apaixonado assim por mim? E aí ele diz: os seus olhos me deixam assim apaixonado e tudo mais. Diz a história que ela pega os olhos dela, arranca os olhos dela, pega um prato, tipo um prato, né? Entrega a ele e diz: ó, se são os meus olhos que te fazem ficar assim por mim, toma eles. Imediatamente os olhos dela acontece na hora que os olhos dela meio que são restituídos, constituídos novamente, né? E ali ela segura um prato com os olhos na mão e entrega a ele. Mas que imediatamente, como eu disse, os olhos dela voltam, né? Meio que é restituído, mais bonito do que aqueles que ela arrancou. Então, é uma versão. A outra é que os carrascos, né, depois de jogar azeite e nada acontecer, tentando matar ela, pegaram e arrancaram os olhos dela. Mas ela morreu mesmo, decapitada, né? Pediram, não tinha mais jeito, pediram aí, ó, para arrancar a cabeça dela. E ali ela morre, né? No dia
13 de dezembro do ano de 304, com esse testemunho de fé, com esse testemunho de martírio mesmo. E aí os cristãos, né, daquele tempo, daquele período, elegem ela como a padroeira da cidade e constroem um templo no nome dela, de Santa Luzia. E ela é esse exemplo de testemunha, de gente, né, como nós, que deu a vida por Jesus, que amou Jesus ao ponto de dar sua vida, ao ponto de derramar o seu sangue, ao ponto de sofrer as maiores torturas por amor a Deus. E o que ela nos ensina, né? É a padroeira dos olhos. Diante dessa história, alguns pontos. A fé que ela tinha quando leva a mãe para o túmulo de Santa Águeda, dizendo que se ela tocasse, ela ficaria curada e tudo mais. Ou seja, uma fé. A gente já consegue perceber sinal de fé através desse gesto dela. Outro fato. O voto de virgindade perpétua. A entrega total a Deus. Senhor, eu sou totalmente teu. E ela lhe entrega o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus. Renega um casamento pelo voto de amor que ela fez com Deus. Voto de amor que ela fez ali, secretamente, com Deus. Outra coisa que a gente vê é o amor aos pobres. Ela pega o dinheiro, os dotes dela e doa aos pobres. O outro é derramar o seu sangue por amor a Deus. Sofrer os maiores, dizer assim, maiores dores, né? Para negar sua fé. Ela não negou sua fé e morre por Jesus. E outra coisa que ela nos ensina é sobre o pecado. Sobre o pecado. Hoje, diante de várias coisas que a gente consegue, que a gente vê, que a gente enxerga e tudo mais, né? Facilmente a gente pode cair em pecado. Mas se o nosso coração está alinhado com Jesus, nosso coração está alinhado com Deus, assim como o de Santa Luzia estava, nós não caímos no pecado. E aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, a gente pode consentir ou não. A gente pode tomar aquilo para o nosso coração como uma verdade, como um desejo, para o nosso coração, ou simplesmente não. Ou simplesmente olhar para o lado e não se decidir por aquele caminho de pecado. É isso que Santa Luzia nos ensina. A simplesmente abaixar os nossos olhos em situação de pecado, em situação que fazem os pecados entrar através de nossos olhos para nosso coração, simplesmente baixar os olhos e pronto. E decidir não pecar. Como é que está a nossa vida de conversão? Será que a gente tem se deixado levar, né, com os olhares sedutores do mundo? Será que a gente olha para as coisas assim, se sente seduzido, enfim, se entrega totalmente? Ou se a gente tem verdadeiramente uma fé firmada, uma fé forte, em que a gente olha e diz, não quero pecar, porque eu não quero me distanciar de Deus, não quero me distanciar do amor de Deus pelo pecado, não quero sair da graça, não quero errar o alvo, assim como Santa Luzia fez. Ela foi capaz de retirar os seus olhos para não pecar, de dar a sua vida, de negar a sua vida para não pecar. Qual o esforço que a gente tem feito para não pecar? Esses são os questionamentos que o programa de hoje nos traz. A reflexão que você pode aí ir rezando e falando com Deus, dizendo, meu Senhor, o que é que eu preciso melhorar? Será que a gente tem deixado o pecado entrar no nosso coração? Será que a gente tem consentido as situações e tentações de pecado? Então, hoje é o dia de você dizer, por hoje não vou pecar. Por hoje não vou me deixar levar pelos olhares sedutores do mundo, que só me engana, para eu poder cair e me distanciar de Deus. Esses são os ensinamentos de Santa Luzia pra gente. Essa santa assim, top. Esse martírio que ela fez. Esse martírio que ela se deu ao martírio, né? Em amor, em fidelidade a Deus. E acontece que no ano de 1040, né? O general grego que existia pegou o corpo de Santa Luzia e leva para Constantinopla, né, a pedido da imperatriz Teodora. Só que anos depois, no ano 1204,
os cruzados pegam novamente o corpo de Santa Luzia e levam para um lugar, né, que hoje é a igreja de São Jeremias, onde até hoje o corpo dela é venerado, né? Se puder colocar a foto, show! Onde o corpo dela é venerado, onde pode ser visitado, Outra coisa, uma dica aí para você, né, que às vezes fica com pensamentos meio tortuosos, olhares meio tortuosos, que te levam a pensar, um olhar que te leva a pensar algo em pecado. Uma dica bem prática que você pode fazer. Atenção, olha a dica. Quando você vir alguma coisa que te leve a pensar em pecar, você olha para alguma coisa. Ou seja, você olha, por exemplo, para uma porta. Você começa a descrever a porta. Ou seja, por exemplo, essa porta é branca, ela tem uma maçaneta assim, assim, assim. Aí depois você olha para uma mesa. Essa mesa é de madeira, essa mesa é assim, assim, assim. Você começa a olhar para aquilo que é real e não para aquilo que é imaginário, para aquilo que está dentro de você. Você olha para aquilo que está em sua volta e que é real e começa a descrever. Começa a descrever os objetos à sua volta e aquele pensamento ele vai saindo. Porque você vai ocupando a sua cabeça com outras coisas, com coisas reais. Porque imagens reais são mais fortes do que imagens na nossa cabeça. Então tá aí uma dica que você pode fazer para conseguir driblar a tentação, conseguir driblar as coisas para evitar que aquilo se torne uma verdade, né? Aquele pensamento se torne uma verdade para você e acabe se tornando um pecado, né? Uma ação que se torne pecado. Show de bola? Agora a gente vai pedir a intercessão de Santa Luzia para acabar esse vídeo, acabar esse programa de hoje que foi muito massa, muito especial mesmo. Várias dicas preciosas, né, sobre a vida de evitar uma vida de pecado. Vamos embora pedir a intercessão dela? Vem comigo. Ó Santa Luzia, que não perdestes a fé e a confiança em Deus, mesmo passando pelo grande sofrimento de lhe fazerem e arrancarem os olhos. Ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira não somente física, mas principalmente da cegueira espiritual. Atendei a este meu pedido. Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha a coragem de tê-los sempre abertos para a verdade e a justiça. Possa contemplar as maravilhas da criação, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Ó minha querida Santa Luzia, eu vos agradeço por teres ouvido a minha súplica. Por Cristo, nosso amigo e irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar esse like, de ativar as notificações, de se inscrever, de também trazer mais uma pessoa, mais duas pessoas, mais quantas pessoas você quiser, para se inscrever neste canal. Tem vários programas muito massa que te ajudam muito numa vida espiritual, numa vida normal mesmo, cotidiana, né, e tudo mais, que te ajudam a viver melhor a sua amizade com Deus. Então, se chama mais pessoas para esse apostolado, para fazer parte dessa família que, graças a Deus, só está crescendo. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, o que você quer ver nos próximos programas, né, nos próximos vídeos desse programa Vida dos Santos, o que você gostaria de dar uma sugestão. Então coloca aí nos comentários e tamo junto. Galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Tamo junto!